É interessante que a gente pensa a caridade só no sentido de que isso será um bem ao outro. Né? A gente pensa assim, como eu sou bonzinho, então eu vou realizar um ato de caridade, porque eu sou bonzinho, então eu vou realizar um ato de caridade e vou ali, num certo sentido, salvar o outro, fazer pelo outro. O que o Santo Agostinho está dizendo é assim, sem a caridade fica muito difícil para nós. Sem a caridade fica muito difícil para nós. Então ele um homem, é um pensador, é um filósofo, é um teólogo, é um religioso que está dando para nós uma certa receita de como nós devemos viver. Então ele está dizendo assim, para que a sua vida tenha sentido, para que a sua vida tenha profundidade, para que você consiga enfrentar o viver, a sua existência, é fundamental que você se coloque em caridade. É fundamental que você pratique o bem. Isso vai ajudar com que você transcorra pela sua existência com mais sentido, com mais força, com mais equilíbrio, com mais realização. Então ele tá dizendo para nós, olha, sem a caridade não dá. Sem a caridade não dá. Caridade num sentido amplo. Por exemplo, isso que ele fez para nós é uma caridade. Ele se esforçou, ele ficou um tempo ali escrevendo esse livro. Ele pega a sua alma, coloca no papel, escreve isso, publica isso e disponibiliza isso para as pessoas. Isso é uma caridade. Então é quando você realiza um esforço, quando você usa a sua inteligência, quando você usa os seus valores, quando você usa as suas qualidades, os seus atributos e coloca e disponibiliza isso a serviço dos outros. Então o Santo Agostinho está dando essa receita para nós, que para que a gente viva bem, para que a gente transcorra bem a nossa existência, se faz fundamental a caridade. Então eu não estou sendo aquele bonzinho que estou ajudando o outro, mas é que esse ato ele é fundamental para a minha própria existência. Me colocando em caridade, isso vai fazer por mim. Por que isso vai fazer por mim? Por que vai fazer por mim? Vamos imaginar o Santo Agostinho. Enquanto ele está escrevendo este livro, enquanto ele está debruçado sobre o livro, enquanto ele está se esforçando e transpirando para realizar o livro, ele não está nele próprio. Entendeu? Ele não está nele próprio. Ele tem que se esquecer um pouquinho. Ele tem que se voltar para a realização do livro. Então, ao se voltar para a realização do livro, você precisa se esquecer. Então, esse é o grande benefício da caridade. Na caridade, quando nós estamos numa atitude de caridade, nós não estamos pensando em nós. Nós não estamos preocupados conosco. E é aí que é o grande ganho que nós temos. Então você faz pelo outro e ao fazer pelo outro, ao se colocar vinculado ao outro, você tem que se deixar um pouquinho de lado, você tem que se esquecer. Você fala assim, André, menos, agora você não tem tanta importância, fica quietinho aí, o importante é o que você vai realizar para o outro. Então, ao se colocar em caridade, você tem que se esquecer. Então, o Santo Agostinho está mostrando que a pior escolha que nós podemos fazer é a escolha por nós mesmos. E a caridade, é como se a caridade pegasse na nossa mão, essa atitude, esse ato de caridade, é como se pegasse na nossa mão e nos ajudasse na existência, em como nós devemos viver a nossa vida. Então, isso é fundamental, isso é uma regra fundamental. E da onde Santo Agostinho tira isso? Ele tira isso do modelo de Jesus. Então, o modelo ideal, né, de caridade é o modelo de Jesus, uma pessoa que viveu para os outros. É a ideia do servir,
é a ideia do servir, é a ideia de você se colocar a serviço dos outros, para aliviar o sofrimento dos outros. Então você vai usar o trabalho, você vai usar a sua inteligência, você vai usar a sua energia, você vai usar a sua disposição para realizar uma entrega a serviço do outro. Quanto mais você fizer isso, maior será um retorno que você vai ter pelo fato de você ter se esquecido. É por isso que no início das confissões tem uma frase, que é uma frase bastante emblemática de todo o livro, que é: Deus não nos criou para nós, Deus nos criou para Ele. Deus não nos criou para nós, Deus nos criou para Ele. Então, a importância não está em nós, a importância está naquilo que a gente realiza para os outros. E quanto mais você fizer para os outros, mais você vai fazer por você. Quanto mais uma pessoa atuar na direção do outro, maior será o retorno que ela vai ter na direção dela própria. O Santo Agostinho entende a caridade como uma linha direta que vai do outro. Ao amar o outro você se ama, e ao se amar você ama a Deus. Então o Santo Agostinho entende essa corrente que liga o outro a Deus, passando por você, e isso só se faz possível através da caridade. Então, desejo de bem, você ficar lá no WhatsApp colocando mensagenzinha, fazendo assim, isso não tá bom, legal, tudo bem, mas isso não vai te levar a nada. O que vai te dar um resultado na sua vida é quando você se colocar a serviço do outro, a serviço da verdade, a serviço da realidade. E para que a gente faça isso, nós temos que nos esquecer.